Oi, fofoca do dia em que teve roubo lá na escola e tiveram que chamar o conselho tutelar. Eu e minha turma fomos pra aula de educação física, que acontecia na quadra, fora da escola. Aí a gente deixava o material na sala e ia. E tava tudo normal. Tivemos aula como sempre, praticamos os esportes como sempre. O problema mesmo foi na hora que a gente voltou pra sala de aula. A galera da minha turma foi sentando nos seus lugares e preparando o material pro próximo professor que ia entrar. Aí, uma menina levantou da cadeira dela, pegou a própria mochila e começou a sacudir assim o material dela todo caindo na mesa e no chão. Aí ela começou a ficar desesperada, olhava debaixo da mesa, olhava debaixo da cadeira. Aí ela gritou assim: "Roubaram o meu celular! E quem foi me devolve agora que eu vou chamar a diretora, hein?" Até então eu tava achando tudo normal, porque as pessoas viviam perdendo as coisas na escola. Até que um garoto do outro lado da sala falou assim: "Ô rapaziada, roubaram a minha carteira e tava dentro do bolso da minha mochila." E a situação ficou estranha mesmo quando outra menina levantou e falou assim: "Também pegaram a minha pulseira de ouro que a minha mãe me deu." E aí a sala de aula virou um caos. Uma menina saiu correndo desesperada indo chamar a dona Ana, a diretora. Uma galera começou a olhar os próprios materiais pra ver se tinha coisa dos outros ou se eles também tinham perdido alguma coisa. A menina que tinha perdido o celular e o menino que tinha perdido a carteira estavam loucos, cheios de raiva. Começaram a gritar falando: "Ninguém entra, ninguém sai da sala." Tava uma bagunça, gente, aquilo ali tava uma maravilha. Aí a diretora entra na nossa sala, manda todo mundo sentar nos seus lugares e falou assim: "É o seguinte, galera, vocês estão no primeiro ano do ensino médio. A fase de pegar as coisas do amiguinho e de esconder já passou. Vou pedir por gentileza para todos vocês revistarem o próprio material. E se nada aparecer ou outra coisa sumir, eu vou agora ligar pro conselho tutelar e pra polícia." Aí começou todo mundo procurar. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada da cabeça, falou assim: "Gente, tinha um celular na minha mochila." Aí a Nathalie, que era uma nova amiga nossa, também falou: "E lá, dona Ana, colocaram uma pulseira no meu material." E aí o Yuri, que era um menino um pouco sombrio, a gente ainda tava conhecendo ele, achou uma carteira debaixo da mesa dele e mostrou pra diretora. Na mesma hora, a menina que tinha perdido o celular levantou da mesa dela, foi até a mesa da Lívia e falou assim: "Tinha que ser você, né? A garota que se faz de boba. Me dá meu celular agora." A Lívia levantou, ajeitou o cabelo e falou assim: "Primeiro, que eu não me faço de boba. Eu realmente sou boba. Não. Pera. Deixa pra lá. E segundo, você realmente acha que eu ia fazer questão de um celular tijolão desse? Ainda mais com esse papel de parede. Misericórdia, que coisa brega, garota. É tu aqui? Tomei até um susto, menina. Toma isso aqui." Aí o menino, o dono da carteira, foi até a mesa do Yuri e falou: "Tu é meio estranho, eu já tava suspeitando de tu. Não duvido nada que tu já pegou até o dinheiro que tinha na carteira." Aí o Yuri também falou assim: "Entendi. Você acha que fui eu que roubei e guardei aqui debaixo da minha carteira. Bonitão, diferente de você, eu tenho cérebro. E é óbvio que eu não ia roubar alguém da minha própria sala. Como você falou, eu sou todo estranho. Eu ia ser um dos primeiros suspeitos. Toma tua carteira, toma." E aí começou um falatório na sala de aula. E a menina que o celular dela tinha sido roubado continuou lá na frente da Lívia querendo fazer barraco com ela. E a Lívia só que assim, ó, com a mãozinha assim, ó: "Fala com a minha mão, fala com a minha mão." O menino da carteira roubada quase voando em cima do Yuri. Aí a diretora deu um berro e falou assim: "Ei! Não tem câmeras nesse andar da escola, então não tem como saber quem é que foi. A única prova que eu tenho são esses 3 alunos que encontraram os pertences no material deles. Portanto, vocês 3 e os alunos que foram roubados lá no auditório agora, porque eu vou chamar a polícia e o conselho tutelar. Porque eles sim vão saber o que fazer com vocês. E também chamarei agora os responsáveis de vocês 6. Aí a Nathalie, a minha amiga que tinha achado a pulseira no material dela, revoltada, falou assim: "Como é que é? Dona Ana, as coisas já apareceram. Pra que vai chamar a polícia e os meus pais?" Isso com certeza foi uma armação. E eu tenho certeza que a sua filha tá envolvida nisso. A filha da diretora era uma das alunas da escola, que uns dias atrás tinha arrumado confusão com a Lívia e tinha prometido se vingar. Quando a dona Ana ouviu a Nathalie acusar a filha dela, ela ficou muito nervosa. Parecia, gente, que ela ia explodir. Aí a dona Ana, a diretora, falou assim: "Você é muito respondona, né? Sabe o que eu faço com alunos tipo você na minha escola?" E eu, super preocupado com os meus amigos, só tentando pensar em alguma coisa, durante os 3 segundos de silêncio, eu ouvi alguém varrendo o corredor em frente à nossa sala. E aí parecia que uma luzinha tinha acendido na minha mente. Aí eu dei um tapão na mesa antes que a diretora decidisse fazer alguma coisa com a Nathalie e falei assim: "Licença, dona Ana, eu já sei. Eu sou um ótimo fofoqueiro. Vejo muita coisa e sei de muita coisa. Mas se tem alguém em todas as escolas que sabe mais que todo mundo, é a tia da limpeza. E enquanto a gente estava na educação física, a tia da limpeza, a Rose, tava começando a limpar esse andar. E com certeza ela viu ou sabe de alguma coisa." Aí o Yuri completou o que eu tava falando. E lembrou a diretora que tinha câmera de segurança na educação física, que ela só vê as gravações e vê que ninguém saiu da quadra. Depois daquela confusão e barraco todo, a dona Ana se acalmou e viu que o que a gente tinha falado fazia sentido. Ela não chamou nenhum dos responsáveis de nenhum aluno e nem a polícia. Mas o conselho tutelar, sim. E eles iam fazer algumas perguntinhas pra tia da limpeza. E no fim, eles realmente descobriram quem é que tinha causado aquilo tudo. Oi. Fofoca do dia em que o conselho tutelar descobriu quem eram os ladrõezinhos lá da escola. Tinha acabado de acontecer uma confusão. Porque um celular, uma carteira e uma pulseira de 3 alunos desapareceram na minha turma. E aí a diretora do colégio teve que ir lá. Porque aparentemente era um caso de roubo. E essas coisas que tinham sido roubadas foram encontradas na mochila de 3 alunos que não eram os donos. A Lívia, a minha melhor amiga, que vivia com a cabeça nas nuvens. A Nathalie, que também era minha amiga. E o Yuri, que era um menino que a gente não conhecia muito bem. Eu sabia que não tinha sido eles que pegaram as coisas dos outros e botaram nos seus materiais.
Porque isso aconteceu quando a sala tava vazia, porque todo mundo tava na quadra na educação física. E eu tava com esses 3 alunos o tempo todo, e ninguém tinha saído da quadra durante a aula. Então, tinha alguma coisa errada. Alguém tinha pegado essas coisas de propósito e, pra tentar prejudicar as minhas amigas, colocou no material delas. E a dona Ana, diretora, ficou indignada com essa situação e chamou o conselho tutelar pra resolver. Não demorou 15 minutos, eles já estavam lá no portão da escola e convocaram pra uma reunião séria 8 pessoas. Os 3 alunos que tinham sido roubados, os 3 alunos que acharam as coisas no seu material, a diretora, dona Ana, e a tia Rose, a tia da limpeza. A única pessoa da escola inteira que era mais fofoqueira que eu. E que, enquanto a minha turma estava na educação física, ela estava limpando o andar da nossa sala. E, como não tinha câmeras naquele andar, a tia Rose era a única que poderia ter visto quem entrou na sala. Gente, eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer nessa reunião. E quando eles foram pra salinha conversar, eu sabia onde era e fiquei do lado de fora ouvindo tudo. E abaixadinho aqui, ó, olhando pela fechadura da porta que tinha um buraquinho e dava pra ver. E aí, gente, um dos caras que trabalhava do conselho tutelar ficou de frente pra todo mundo que tava na salinha, porque eles estavam todos sentados olhando pra ele. E aí, andando assim, ele falou: seguinte, na quadra tem câmeras de segurança. E realmente, nenhum aluno saiu da quadra. Aí a Lívia, minha melhor amiga, achou que ela tava numa cena de filme, porque ela era meio doidinha da cabeça. Aí ela foi e fez assim quando ele contou isso. Mentira! Eu sabia que alguém tinha armado! Eu não avisei! Todo mundo assim, ó, olhando pra ela. E ela nem aí, super feliz porque a culpa não ia cair pra cima dela. E aí, depois de ser interrompido pela Lívia, o cara do conselho tutelar continuou falando. E disse que o que tinha acontecido na escola era muito grave, que estavam tentando prejudicar 3 adolescentes, que isso era crime e que a chapa ia esquentar, filho. Ele não falou desse jeito, mas assim é mais emocionante. E aí tinha chegado a hora da tia Rose da limpeza dizer tudo que ela sabia. E aí, as revelações começaram. Basicamente, a tia Rose falou assim: bom, as turmas estavam todas em aula, e de repente, 4 alunos de outro andar entram na sala. Eu não queria falar quem era, porque eu gosto muito deles. Mas o que aconteceu é sério, então eu vou contar sim. E sabe quem eram os 4 alunos? A Lia, uma das meninas mais populares da escola, o namorado dela, que já estava no 3º ano do ensino médio, já tinha até moto, e esse casalzinho popular já tinha arrumado problema com a Lívia. As outras 2 alunas, uma era do 3º ano do ensino médio, que já tinha arrumado problema com a Nathalie, e a outra era a filha da diretora, que também já tinha arrumado problema com a Lívia e com o Yuri. Essa situação toda tinha sido uma tentativa de vingança deles. E aí, o povo que tava na reunião, todo mundo ficou com cara de chocado. E a dona Ana, a diretora, se recusou a acreditar que a filha dela tinha participado disso. Aí o cara do conselho tutelar falou que só poderiam ter sido esses 4 alunos e que ia chamar eles lá na salinha pra ter uma conversa. Aí eles iam precisar abrir a porta, né? Eu ouvindo isso, saí correndo. Me escondi no banheiro mais próximo e fiquei só esperando esse grupinho chegar. No que esses 4 pisaram dentro da sala e eles fecharam a porta, eu voltei pra lá pra xeretar. E de início eles estavam negando, jurando que eles não tinham feito nada. Só que o cara do conselho tutelar começou a falar muito na cabeça deles e uma hora eles confessaram. Aí a Nathalie levantou do lugar dela e falou assim pra eles: eu sabia que tinha sido um de vocês, eu não sabia que ia ser os 4 aí. Isso aí que vocês fizeram é atitude de criança, entendeu? E vocês não estão lidando com qualquer menininha não, tá bom? Se vocês querem dar uma de maluco, eu vou tratar vocês igual maluco então. E aí a Lívia, a louquinha, levantou e falou assim: dona Ana, aí a tua filha, que linda, né? E pros 4 aí, eu só tenho um recadinho. Tá feio já, gente, já tá feio, vocês estão passando vergonha. Esqueçam de mim e dos meus amigos, é simples. Eu não vou ficar avisando sempre, hein? Beijos de glitter pra vocês. E aí a diretora, a dona Ana, levantou e tava com uma cara. Aí ela olhou na cara da filha dela e falou assim: minha filha. Que decepção. E aí, quando o pessoal do conselho tutelar começou a falar que ia chamar os pais, que não sei o quê, as meninas desse grupinho que tinham pegado as coisas e colocado nas coisas dos outros, começaram a ficar nervosas, com medo. Até que a Lia, a menina que tinha namorado, falou que a culpa era toda do namorado. Que ele que teve a ideia, que ele que pegou as coisas e botou na mochila dos outros, que elas só foram de companhia. E aí ele começou a se defender, falando que não, que tinha sido todo mundo, os 4. E aí as outras 2 meninas, a menina do 3º ano e a filha da diretora, também começaram a botar a culpa nesse menino. E aí o namorado da Lia tentando se defender, as 3 meninas acusando ele. Começou, gente, uma discussão, uma gritaria, um barraco naquela salinha. E eu aqui assim, ó, na fechadura da porta. E aí a diretora, a dona Ana, começou a falar que acreditava na palavra da filha dela e das amigas dela, que elas nunca foram de fazer essas coisas. E aí o pessoal do conselho tutelar acreditaram naquela ceninha das meninas. E realmente ligaram pros pais do namorado da Lia, e a diretora falou que aquilo ali era caso de expulsão, que assim que os pais dele chegassem, ele ia ser convidado a se retirar da escola. Aí o Yuri, o menino que a gente não conhecia muito bem, no meio daquela muvuca toda, levanta a mão e fala assim: opa, gente, uma licencinha aqui. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui, vocês já sabem que não fui eu que roubei nada, então eu já tô tranquilo. Posso ir embora agora? E aí, quem não era mais muito importante naquela situação, eles liberaram pra voltar pras salas. Eu tava tão interessado na fofoca que tava rolando lá dentro, que eu não me liguei que iam abrir a porta.
e abriram a porta na minha cara. Aí eu levantei, né, um pouco tonto, com um sorriso sem graça, eu fui embora, disfarçando. Agora, um resumo aqui pra vocês. Os pais do namorado da Lia realmente foram chamados e ele realmente foi expulso da escola. E todo mundo, menos eu e os meus amigos, acreditaram na historinha que aquelas meninas tinham contado. E nada aconteceu com elas. E eu acabei com um galo no meio da testa. E agora tava na vez do meu grupinho de amigos fazer alguma coisa. Oi. Fofoca do dia em que eu e os meus amigos fizemos uma rebelião lá na escola. Fazia um pouco menos de um mês que o ensino médio tinha começado. Já tinha acontecido muita coisa. Confusão, barraco, gritaria, por causa dos populares, os famosinhos que tinham lá no colégio. Eles achavam que podiam fazer o que eles queriam, a hora que eles queriam e com quem eles queriam. Só que eu e os meus amigos não éramos do tipo de abaixar a cabeça pra ninguém. E desde que a gente pisou naquele colégio, esses populares não gostaram da gente e começaram a perturbar. Uma das piores coisas que eles fizeram foi roubar as coisas de umas pessoas da minha sala e colocar no material dos meus amigos. Só pra gente levar a culpa e tomar a punição da escola. Mas tudo tem limite, né, galera? E tinha chegado a nossa vez de mostrar pros populares que a gente não era qualquer aluno, não. E aí, eu reuni os meus amigos. Lívia, a que vivia no mundo da lua, mas não tinha medo de nada e nem ninguém. Zoe, a menina mais quietinha e mais tímida que eu já conheci na minha vida. Porém, ela era forte e grande. Era o tanque de guerra do nosso grupo. Natalie, uma menina que veio da favela e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Barraco era com ela mesmo. E por último, tinha eu, o observador fofoqueiro. E aí nós quatro começamos a conversar dentro da sala de aula sobre o que a gente podia fazer pra esses populares do colégio pararem de encher o saco. Até que um menino da nossa sala, chamado Yuri, a gente não conhecia ele muito bem. Mas pelo pouco que a gente sabia, esse garoto parecia ser muito espertinho. Ele chegou em mim e nos meus amigos, pediu licença na nossa conversa, falou que estava ouvindo o que a gente estava falando e que ele também tinha algumas coisas para resolver com os populares. Falou também que ele tinha uma ideia, mas ia precisar de ajuda. Eu e as minhas amigas começamos a se olhar meio assim. Aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a Lívia falou assim pra ele: senta aqui, ó, pega uma cadeira e conta pra gente. E aí, todo mundo ficou em silêncio pra poder ouvir o que o Yuri tinha pra falar. Basicamente, o que ele disse foi que os populares, quando foram mexer com a gente, com aquela história de roubo, pegando as coisas dos outros e botando no nosso material, eles acabaram mexendo com a turma inteira. Porque eles entraram na sala sem ninguém ver, mexeram nas coisas dos outros, e o Yuri contou que era isso que a gente tinha a nosso favor. Porque a gente só precisava convencer a sala inteira de que os populares não gostavam de ninguém dali. O que, no fundo, era verdade, porque eles não gostavam de quase ninguém do primeiro ano do ensino médio. E aí, nós começamos a botar o plano em ação. Esperamos da hora de um professor sair pro outro entrar e fomos lá na frente da nossa sala. A Natalie, sem gaguejar uma palavra, começou a contar tudo que os populares já tinham feito até ali. Lembrou pro pessoal que eles tinham entrado na nossa sala e mexido nas coisas dos outros. E disse que se todo mundo se juntasse, eles iam parar de perturbar a gente. E perguntou quem é que tava com ela. E todo mundo acabou concordando e falando que tava com a gente. No mesmo dia, deu a hora do intervalo, fomos lá na mesa dos populares falar com eles. A Lívia aparentemente tinha se perdido pela 10ª vez nos corredores da escola. Não sei se ela tinha ido no banheiro, se ela entrou na sala errada, mas enfim, nós quatro chegamos lá no refeitório, no grupo deles. A Natalie chegou com a garrafinha dela e colocou, pá, em cima da mesa, fazendo um barulhão. O que a gente tinha na cabeça? Eu não sei. Porque aparentemente a maioria dos populares estava sentado naquela mesa. Devia ter umas 16 pessoas ali. E nós só éramos 4, porque a Lívia nem deu sinal de vida. Os outros alunos da escola que estavam ali no refeitório já começaram a olhar assim, assustados. Todo mundo prestando atenção, porque aparentemente ia ter uma briga. E a Natalie nem queria saber. Começou a falar com eles. É o seguinte, ô galerinha insuportável. Viemos aqui apenas dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês aqui olhar estranho, fazer brincadeirinha chata, ser sem educação ou implicar comigo, com os meus amigos ou com alguém da minha turma, fiquem sabendo que vocês vão mexer com todo mundo. E nós somos mais de 30. Então abre o olho de vocês, entendeu? Aí os populares olharam pra cara dela, começaram a se olhar e também começaram a rir. Até que a filha da diretora, que era uma das populares, levantou da cadeira dela e falou assim: ah, querida, eu quase acreditei, eu quase fiquei com medo. Só que eu só tô vendo 4 pessoas aqui, né? Meu conselho é que vocês finjam que isso aqui nunca aconteceu e voltem de onde vocês nunca deveriam ter saído. Aí eu e os meus amigos começamos a se olhar assim, né? Tipo, e agora? Depois de uns 5 segundos nesse climão, a gente escuta assim: pum! Era alguém abrindo a porta do refeitório cheio de raiva. Sabe quem era? A Lívia! Aí lá da porta, ela falou assim: é o seguinte, eu demorei, mas eu cheguei, entendeu? Me perdi lá no 2º andar, gente. E eu não tô sozinha, não. Pode vir, gente. Atrás dela, a nossa turma inteira. Mais de 30 alunos da nossa sala chegando assim atrás da Lívia. Ela tinha convencido todo mundo a ir junto com a gente falar com os populares. Aí aquele bonde todo que tava com ela chegou e cercou a mesa dos populares. Aí quando a Lívia chegou lá do lado da Natalie, ela falou assim: e aí, amiga, o que eu perdi? A Natalie olhou pros populares e viu que todos eles pararam de rir e estavam olhando a quantidade de alunos que tinha em volta deles. Só a galera da minha sala. Nem todo mundo ali se gostava, mas só a gente podia implicar um com o outro. E na hora de se unir, a gente soube exatamente o que fazer. Até que a Natalie também olhou pra cara da filha da diretora e viu que ela sentou na cadeira dela de novo. E aí, a Natalie falou pra Lívia: nada não, amiga. A gente só tá esperando você chegar mesmo. E pra vocês aí, o aviso tá dado.
Ouviu? Filhinha da diretora. Aí a Lívia falou assim: então, já que o gato comeu a linguinha de vocês, podemos ir, né, gente? Acho que eles entenderam. E aí, nós fomos embora. E depois desse dia e desse plano, o Yuri com certeza ia fazer parte do nosso grupinho de amigos. A gente finalmente tinha ganhado. O problema mesmo veio quando, depois de umas semanas, os alunos do Grêmio Estudantil apareceram. E eles sim iam dar trabalho pra gente. Oi, fofoca do dia em que uma aluna foi expulsa de sala de aula por outra aluna. O primeiro mês de aula do ensino médio estava sendo muito complicado, gente. Era muita matéria, um treco difícil de aprender que não entrava na mente por nada. E por isso, quando os professores estavam lá explicando a matéria no quadro, a maioria da galera se esforçava ao máximo para poder prestar atenção e entender. Só que, como toda sala tem, na minha também tinha um pessoal chato. Até que um dia, durante a aula de uma das professoras mais queridas da escola inteira, a gente chamava ela de professora Juju. Todo mundo gostava dela. Ela era aquela professora legal, que explicava direito, tratava os alunos muito bem, sabe? Enquanto ela estava explicando uma matéria super importante, tinha um grupinho de alunos que sentavam assim, ó, na fileira da parede, que estavam falando e rindo, brincando, desde 7h30 da manhã. Todo mundo já tava de saco cheio. E eles estavam rindo alto, conversando como se a professora nem estivesse ali, atrapalhando a aula de verdade. Aí, a professora Juju, pela quarta vez, falou assim pra uma das meninas escandalosas do grupinho: ei, você aí, por gentileza, eu já tô cansada de pedir pra você ficar em silêncio. Esse assunto aqui vai cair na prova, meu amor. Aí essa menina que parecia uma maritaca, uma cacatu, uma arara, que eu só não vou falar o nome dela, porque ela é do tipo que se vê esse vídeo aqui vai querer me processar. É Tainá o nome dela! E eu falo mesmo, entendeu? A Tainá simplesmente gritou com a professora, falando assim: ih, professora, deixa de ser chata, a gente já entendeu, tava só terminando de contar um negócio pra minha amiga. Toda hora a senhora tá falando a mesma coisa, enchendo o saco já. Pra quê? A professora Juju ficou sem graça, envergonhada, e continuou tentando explicar o negócio. Ela era uma professora muito nova, então parecia que ela não tinha experiência e tinha medo de brigar sério com os alunos. Só que aí a Lívia, a minha amiga louquinha da cabeça, que amava a professora Juju de todo o coração dela, levantou do lugar dela, olhou pra Tainá e falou assim: eu ouvi direito o que você acabou de falar. Ninguém fala assim com a minha professora Juju, não. Tu tá louca? Retire agora o que você acabou de falar, senão eu vou aí resolver com você. Aí a professora falou assim: ei, Lívia, se acalma, por favor. Ela não falou por mal, não. Aí a Tainá, que tinha gritado com a professora, começou a rir e falou bem alto pra todo mundo ouvir que ela tinha falado por mal sim e que ela ia continuar conversando até o assunto acabar. Aí, na hora que a Lívia ia sair do lugar dela pra ir lá falar com a Tainá cara a cara, os dois irmãos gêmeos, Joana e João, que eram nerds e sentavam lá na frente, perto da fileira do canto, começaram a falar. Primeiro foi o João, e ele falou assim pra Lívia: ei, Lívia, querida, pode ficar no seu lugar, querida, não se esforça não, a gente tá mais perto. Eu não posso fazer nada com ela, mas a minha irmã vai dar uma xoxada nessa garota. E aí a Joana, irmã gêmea do João, era uma nerd estudiosa normal. Ela levantou do lugar dela, tirou o óculos, deixou em cima da mesa e foi na direção da Tainá. Quando ela chegou de frente pra ela, a Joana falou assim: é o seguinte, garota, ninguém te suporta mais dentro dessa sala. Além de ser muito chata, você não cala a boca, é sem educação. E o que você fez com a professora agora passou de todos os limites. Então some daqui, sai da sala de aula. E só volta quando a professora tiver terminado a aula dela. Aí a Tainá riu, olhou na cara da Joana e falou que só podia ser brincadeira, que ela não tava acreditando naquela situação. Aí a Joana falou assim: você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô de brincadeira? Então tá. Aí ela puxou a mão aqui atrás assim, ó, e buf! Na parede, do lado da Tainá. Deu maior barulhão, foi muito forte. Aí a Tainá regalou o olhão assim, ó, viu que a situação tava séria, ficou com medo, levantou toda sem graça da cadeira dela e falou assim: eu não queria ficar nessa aula chata mesmo. Abriu a porta e saiu da sala. E todo mundo da sala assim, ó, com cara de assustado. Aí o pessoalzinho lá riu, começou a comemorar, achou engraçado, achou maneiro. A Joana olhou lá pra trás, na direção da Lívia, onde tava ali o nosso grupinho, e deu uma piscada pra ela. Depois ela voltou pra mesa dela, botou o óculos. Aí o João, o irmão dela, falou assim pra ela: maninha, você arrasou. Como sempre, né? Adorei. Aí eles se cumprimentaram. E a Joana usou a mão que tinha ido na parede. Aí ela falou assim: ai, tá doendo, no karatê é mais fácil. Ah, e professora, pode continuar com a aula. Desculpa qualquer coisa, tá? Sentou no lugar dela e a aula continuou normalmente. Foi uma paz, uma tranquilidade. Só que a Tainá e os amigos dela não gostaram muito do que tinha acontecido. E não ia demorar muito tempo pra eles fazerem alguma coisa. Oi, fofoca do dia em que teve festa lá na escola e por causa de um aluno as coisas ficaram muito estranhas. Tinha chegado a época do carnaval e a diretora, Dona Ana, tinha autorizado os alunos a fazerem uma festa fantasia na escola. E eu e meus amigos já ficamos, ó, tudo assim, ó, agitado. Porque, como a gente estava no nosso primeiro ano do ensino médio, tudo o que acontecia pra gente era novidade. E assim que a gente soube que ia rolar essa festa, porque a escola inteira não parava de falar sobre isso, eu e meu grupinho de amigos já fomos logo escolhendo as nossas fantasias. Eu não tinha fantasia nenhuma e tive que pedir a capa de vampiro do meu irmão. A Lívia, minha amiga, que era um pouquinho doidinha da cabeça,
ia de borboleta. E a Nathalie, minha outra amiga, ia de mulher gato. E o Yuri, o novato do grupo, ia fantasiado de morte. Quando chegou o dia da festa fantasia, que começava às 6 horas, de tão ansioso, deu 6 horas e 1 minuto, eu já estava lá no portão da escola. Com a minha fantasia, gente, toda esculachada. Porque a capa de vampiro do meu irmão era gigante, porque ele era alto. E aí, quando eu coloquei aquela capa de vampiro enorme, fiquei parecendo um bujão de gás encapado. E a maquiagem que a minha mãe fez em mim pra ficar um pouco pálido igual vampiro, me deixou igual o Michael Jackson. Mas não tinha o que fazer e eu fui assim mesmo. A fantasia da Nathalie de mulher gato tava perfeita. E a Lívia, que foi de borboleta, tava com uma asa gigante. Quando ela virava pra conversar com alguém, a asa dela batia em umas 5 pessoas. Mas o que importa é que ela estava feliz. Ficava assim, ó, o tempo todo, só pra asa dela ficar batendo. A gente mal tinha chegado na festa e já fomos logo pra mesa das comidas. E foi aí que alguém fantasiado de morte chegou perto da gente. Pra quem não sabe como é que é essa fantasia, eu vou deixar aqui. Tá vendo? É assim. Na hora que a gente olhou pra essa pessoa, a gente já sabia que era o Yuri, gente, o nosso amigo. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouquinho esquisitas. Porque o Yuri, debaixo daquela roupa, tava muito quieto. Tipo, quieto mesmo, ele não tava falando nada. Mas sempre que acontecia alguma coisa um pouco engraçada, tipo, quando a Lívia virava e esbarrava a asa nas pessoas, o Yuri, que até onde a gente sabia era um menino um pouco sério, ele começava a dar uma risada assim, ó. Sem contar também que enquanto a gente andava pela escola, o Yuri com aquela máscara, aquela roupa estranha, ficava assim, ó, de longe, acompanhando a gente. Mas ele não chegava muito perto. E de vez em quando ele sumia. E aí, do nada, quando ele aparecia, ele dava um susto na gente. Tava parecendo que aquilo tudo era parte de uma brincadeira dele, que ele tava querendo deixar a gente com medo. E funcionou, gente. Começamos a ficar cagados de medo. Já tinha mais ou menos 1 hora que a festa tinha começado, então já eram 7 horas da noite. Então começou a ficar um pouco escuro, até que o Yuri sumiu de novo. Até então tava fácil de se perder, porque a escola tava muito cheia, era muita gente fantasiada. Mas já era a 5ª vez que ele tinha sumido. Alguma coisa ali estava errada. Parecia que ele estava fazendo de propósito só pra assustar a gente toda hora. E quando ele apareceu de novo, ele deu um susto tão grande na gente que a Lívia, igual uma sirene, fez assim, ó. E foi tão alto que o pessoal que tava controlando a música parou a música da festa da escola. E todo mundo olhou pra gente. E o Yuri rindo assim, ó. Aí a Nathalie se estressou. Virou pro Yuri e falou assim: querido, a gente já entendeu. Sua fantasia é legal, você é assustador. Já deu. Se tu ficar me dando susto toda hora, eu vou ficar nervosa. E o meu espírito de favelada vai aparecer. E aí o Yuri, ainda com a máscara da fantasia dele, virou pra mim e fez isso aqui, ó. Aí eu olhei pra Lívia, ela olhou pra mim e parecia que a gente tava quase entendendo alguma coisa. Mas pra gente, alguma coisa não tava fazendo sentido no Yuri. E aí, por fim, botaram a música da festa pra rolar de novo, a galera começou a se movimentar todo mundo de novo, e no meio daquela multidão toda, o Yuri foi embora. Não deu 10 minutos depois, o Yuri chega de novo perto da gente. E aí, ele falou assim: ai, gente, foi mal a demora, eu cheguei agora, porque antes de eu sair de casa, o meu cachorro comeu minha fantasia de morte. E aí eu tive que improvisar nessa aqui de pirata. Por isso que eu demorei. Então quer dizer que a morte que tava seguindo a gente ali o tempo todo e não tirou fantasia pra nada e nem falou com a gente, não era o Yuri, era outra pessoa. Isso só deixou tudo mais confuso do que já tava. E agora, eu e os meus amigos, a gente tinha uma missão: descobrir quem era que tava por trás da fantasia. Oi, fofoca do dia em que eu e os meus amigos descobrimos quem era a pessoa estranha que tava perseguindo e implicando com a gente na festa fantasia lá da escola. Bom, o carnaval tinha chegado e a diretora tinha liberado a escola para os alunos fazerem uma festa fantasia, que tava incrível, gente. O colégio todo decorado, tinha umas barraquinhas pra você comprar comida, outras barraquinhas pra você jogar e ganhar prêmios em troca. Mas, pra mim e pros meus amigos, a festa não tava tão legal assim. Porque alguém fantasiado de morte, igual eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá vendo como é que é a fantasia? É assim, tava seguindo a gente de uma maneira muito estranha. Sem contar que a pessoa por trás da fantasia também tava dando sustos na gente. E rindo da nossa cara, com uma risada meio assim, ó. E toda hora, essa pessoa fantasiada de morte sumia e voltava fazendo algum gesto diferente. Uma hora puxava a manga do braço parecendo que ia brigar com alguém, outra hora ficava de longe só assim, ó, estralando os dedos. Outra hora fingia que tava amarrando o cabelo aqui em cima, ó. E quando eu e meu grupinho percebemos que tava tudo muito estranho e que a gente não fazia ideia de quem estava por baixo da fantasia, a gente ficou curioso pra saber quem era e ao mesmo tempo a gente tava estressado porque ninguém aguentava mais tomar susto. E foi aí que eu, o maior fofoqueiro e o mais atento do grupo, a Lívia, a minha melhor amiga, mas doidinha da cabeça, a Nathalie, a mestre das discussões, e o Yuri, um garoto inteligente, mas um pouco sombrio, nós nos juntamos pra pensar no que a gente ia fazer pra descobrir quem era a morte. Aí o Yuri foi e falou assim: a morte acabou de assustar vocês e foi embora. Quando ela voltar pra assustar de novo, a gente é que vai começar a seguir ela. E nós somos 4 pessoas. Uma hora, essa pessoa dentro da escola vai ficar sem saída. E aí, vai ser a hora que a gente vai pedir pra essa pessoa tirar a máscara. E aí a gente começou aqui, ó, a dançar, fingindo que nada tava acontecendo, que tava tudo bem. Daqui a pouco, de longe, eu vejo
uma pessoa fantasiada de morte, na entrada do corredor, encarando a gente assim, ó, parado. E aí, ó, disfarçado, eu comecei a avisar pros meus amigos com um olhar, né? A Lívia, tadinha, quando me viu olhando pra morte, gritou bem alto assim: Quê? Tu tá vendo alguém? Cadê? Também vi. Tá pra lá, vamos, gente, vamos. E aí, o que era pra ser algo super secreto se transformou em uma perseguição. Porque a morte, quando ouviu o que a Lívia falou, começou a correr. E aí, sem perder tempo, fui eu e os meus amigos atrás. Quando a gente chegou na entrada do corredor, mais uma vez a morte tinha dado um jeito de se esconder. Mas quando a gente olhou pra trás, lá pro meio da festa onde a gente tava, tinham duas pessoas vestidas de morte. Uma do lado da outra. E foi aí que tudo ficou mais confuso do que nunca. E aí a gente ficou conversando pra saber se era uma morte, se era duas, o que tava acontecendo ali. Ou se a gente só tava ficando maluco e vendo coisa mesmo. E aí que o Yuri falou assim: eu já entendi. Tem mais de uma pessoa brincando com a gente. E eles ficam trocando de lugar e se escondendo, pra gente ficar confuso. E eu sei exatamente onde eles estão se escondendo. Porque em dia de festa, a única sala da escola inteira que fica aberta, e aí todos nós falamos juntos, é a sala da biblioteca. E não deu em outra, gente. Eu e meu grupinho de amigos fomos até a biblioteca e lá estavam não só uma, nem duas pessoas vestidas de morte, mas sim 5 pessoas. E aí, a Lívia falou assim pra elas: é o seguinte, galera. Acabou a palhaçada, a gente já achou vocês. Podem tirar a máscara. E aí, a primeira morte tirou a máscara. Sabe quem era? A Raíssa Pimentel. E aí, a segunda morte tirou a máscara também. Era a Maria. A terceira morte, jogando o cabelo que nem tinha, era o Thales. A quarta pessoa, rindo assim, era o Felipe, um amigo meu que tinha estudado comigo durante muito tempo, mas teve que se mudar de cidade por causa da família dele. E por último, não menos importante, tirando a máscara e a arregação das mangas, Giovana Furacão. Na hora, eu e a Lívia ficamos assim, ó. E ao mesmo tempo, o Yuri e a Nathalie ficaram se olhando e se perguntando: quem são essas pessoas? Pra quem não tá entendendo, essas 5 pessoas que estavam vestidas de morte, que eu falei os nomes, eram os melhores amigos meus e da Lívia, na nossa antiga escola, antes do ensino médio. Mas com esse reencontro épico do grupinho apocalíptico, antes de se abraçar e conversar, a gente tinha que saber o porquê que eles estavam na nossa nova escola. E foi aí que a Maria, a mais inteligente do grupo, começou a explicar. Basicamente, o que ela falou foi que a Lívia tinha mandado mensagem pra todos eles, convidando eles pra festa fantasia, porque a diretora tinha dito que podia levar alunos de outras escolas. E que assim que a Maria recebeu a mensagem dela, ela combinou com a galera toda de não responder a Lívia e não contar que eles iriam pra festa. E tudo isso pra fazer uma surpresa pra mim e pra Lívia. A Maria também contou que o plano de todos eles se vestirem de morte pra assustar a gente foi todo dela. E que o Felipe ajudou ela com as fantasias, já que ele estava visitando a nossa cidade por causa do feriado de carnaval e uma das parentes dele era costureira. E que tudo que eles queriam era fazer um reencontro incrível. E deu tudo certo. Depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente conversou, se abraçou e apresentamos o pessoal da nova escola pro pessoal da escola antiga. Dali pra frente tinha tudo pra ser a melhor festa da minha vida. O problema foi quando chegou uma garota do 2º ano do ensino médio, com vários amigos atrás dela, dizendo que eles estavam ali pra resolver um problema porque uma pessoa vestida de morte esbarrou nela e ela não gostou. E o que aconteceu depois disso só deixou a festa 1000 vezes melhor. Oi! Fofoca do dia em que 15 alunos ao mesmo tempo tentaram arrumar confusão com o meu amigo. Na minha nova escola do ensino médio estava rolando uma festa fantasia de carnaval. Os meus amigos da minha antiga escola, que faziam parte do meu grupinho apocalíptico, foram convidados para essa festa e foram todos com a mesma fantasia. Os 5 fantasiados de morte, com aquele rosto de fantasma. E em uma determinada parte da festa, depois de tanto tempo sem ver os meus antigos amigos, a galera toda se reencontrou na biblioteca. Aí já viu, né? Foi toda aquela emoção porque finalmente a gente tinha se reencontrado, mas como o pobre não tem um dia de paz, não deu nem tempo de apresentar o pessoal da escola nova com o pessoal da escola antiga. Que já chegou uma menina assim, ó, na porta da biblioteca, achando que ela tava num desfile. Ela chegou gritando, berrando, e tinha mais umas 14 pessoas com ela. E assim que esse povo todo entrou na biblioteca e impediu a saída pela porta, essa menina escandalosa que tinha chegado, virou pra mim e pros meus amigos e falou assim: escuta aqui, ô criançada, um de vocês aí, ó, que tá vestido com essa roupa preta, esbarrou em mim e agora minha roupa tá toda suja de suco. E eu quero saber quem é que foi, porque eu vou mostrar quem é que manda nessa escola. Até que o meu amigo, o Felipe, fez isso aqui, ó. Fui eu, mas foi sem querer. Aí, a menina escandalosa pegou e falou assim: ótimo, bom saber que o engraçadinho se revelou. O resto aí dos amigos dele pode ir no dar uma volta que eu do terceirão e os meus amigos do 2º vamos dar um jeito nesse garoto. Aí, na hora que os meus amigos barraqueiros iam falar alguma coisa, a Lívia, que era a louquinha, a bobinha do grupo, que tinha mudado muito nos últimos meses, pegou e falou assim: nananina não, princesa! Primeiramente, querida, amei o seu vestido de fada. Ele é incrível. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia de leve, e ela continuou falando: ai... é o seguinte, o Felipe já pediu desculpa, gente. Tá tudo resolvido, pode ir embora. Aí a menina escandalosa e o grupinho dela começaram todos a falar ao mesmo tempo, reclamar ao mesmo tempo e a gritar ao mesmo tempo. Eles estavam dizendo que o Felipe tava rindo, que ele tava debochando, que a situação não ia ficar assim.
que eles iam resolver por bem ou por mal, e que o Felipe ia aprender a lição dele. E eu e os meus amigos, a gente se ligou que eles queriam mesmo, e os 15 contra 1. O meu grupinho tava de um lado da biblioteca, e o grupinho da menina escandalosa tava perto da porta, do outro lado. Foi aí a hora em que a minha amiga, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, foi andando em direção ao meio da biblioteca, falando assim: então é problema que vocês querem, né? Acharam a pessoa certa. E aí o Thales, o meu amigo escandaloso, saiu do lugar dele falando assim: ai, agora sim a festa vai começar. E aí a Nathalie, a minha nova amiga que eu fiz no ensino médio, que era a rainha da discussão, da lacração e do esculacho, foi andando do lado do Thales, também seguindo a Giovana Furacão. Foi aí que a Raíssa Pimentel, a minha amiga, a sinistra, e a Lívia também começaram a seguir o pessoal. E também andando pro meio da biblioteca, a Maria, a mais inteligente do meu grupinho antigo, e o Yuri, o mais inteligente do meu novo grupinho, um do lado do outro, se olharam. E aí, o Yuri perguntou pra Maria: de onde vocês tiram tanta coragem? Eles são 15 pessoas, nós somos só 8. Aí a Maria deu um sorrisinho de lado e falou assim: é que a gente tem a Giovana Furacão. E eu e meu amigo Felipe fomos seguindo a galera, ó, mas bem lá atrás, que a gente não sabia brigar nem nada do tipo. Quando finalmente os meus amigos já estavam perto daquele grupinho escandaloso, foi aí que o barraco começou. Uma discussão, uma gritaria, um remeleixo, todo mundo falando ao mesmo tempo, uma bagunça, aquilo ali tava uma maravilha. E aí que a menina escandalosa que começou a confusão toda, gritou assim: ei! E falou: todos vocês aí, inclusive você, apontando em direção ao rosto da Giovana Furacão, se não deixar eu e os meus amigos resolver com o menino lá, a gente vai passar por cima. Aí, a Giovana Furacão, vendo o que a menina falou pra ela, falou assim: e por algum acaso, você já viu alguém passar por cima de um furacão? Pois é. Tenta a sorte. No que ela foi, o Thales, o escandaloso com o gigante, foi também. E a Nathalie, lacradora, também foi. E eu tive que falar pro grupo assim: gente, não deixa eles brigar, não deixa eles brigar. Eles não são daqui da escola, vai dar polícia, não deixa, segura. E aí, uma pessoa conseguiu segurar o Thales. A outra pessoa também conseguiu segurar a Nathalie. Uma pessoa agarrou na Giovana e ela continuou andando como se a pessoa fosse um papel. Outra pessoa também segurou a Giovana e ela ainda assim tava conseguindo ir na direção da menina escandalosa, gritando: me solta! Foi a hora que eu também segurei nela. Mas, como ela era alta e forte, nós três não tava dando conta. Foi aí que o Felipe, por último, também segurou ela. Aí a Giovana falou assim: garota, mete o pé daqui agora, porque se eu me soltar... A menina escandalosa ficou toda cagada de medo. Aí o grupo daqueles 15 alunos ali começaram a andar pra trás devagarzinho e concordaram em ir embora. Tudo isso porque eles ficaram com medo do meu grupinho de amigos. A gente finalmente teve um momento de paz e conseguimos todos juntos aproveitar o final da festa. Quem não se conhecia, se conheceu, mas a menina escandalosa fazia parte do Grêmio Estudantil e mais pra frente isso ia dar problema pra gente. Mas 3 amigos meus do antigo grupinho gostaram tanto do novo grupinho e tanto da nova escola, e os 3 decidiram pedir transferência. E dali pra frente, as coisas foram ficando cada vez mais interessantes. Oi! Fofoca do dia em que uma aluna nova no seu primeiro dia de aula enfrentou a inspetora mais sinistra da escola. Se eu não me engano, a gente estava no final de fevereiro, depois do carnaval, no início do ano. Era o meu primeiro ano no ensino médio, em uma escola nova. E dos meus amigos da escola antiga, só uma menina chamada Lívia, que era meio doidinha da cabeça, que foi pra mesma escola que eu. Mas, depois do carnaval, 3 dos meus antigos amigos decidiram pedir transferência para a minha escola. E eles conseguiram, ou seja, a gente ia estudar junto de novo. E aí, finalmente chegou o primeiro dia de aula da galera nova, que tinha sido transferida pra escola. Deu a hora do portão da escola abrir para os alunos da manhã poderem entrar, e todos os alunos da escola ficavam no pátio, enquanto o sinal não tocava pra gente poder subir pras salas. E eu e a minha amiga Lívia, a louquinha, maluquinha da cabeça, ficamos ali no pátio, só que perto do portão, esperando os nossos antigos amigos chegarem. E aí, lá de longe, a gente viu uma menina chegando com as 2 mãos no bolso, uma cara séria assim, vindo na direção do portão. Quem era? Era a Raíssa Pimentel, a sinistra. Uma das minhas amigas antigas. Logo depois, a gente avista um menino lá longe. E ele tava andando assim, em direção ao portão da escola. Com umas unhas gigantes, brincos de borboleta, era o Thales. Ele também era um dos meus amigos antigos. E uma das pessoas mais escandalosas que eu conheço. E aí a gente continuou lá, esperando o meu último amigo chegar. Passaram uns minutos e nada. E aí, com uma chave na mão, veio a dona Rose. Era a inspetora lá da escola. Só que ela era tão sinistra que deixava os alunos com mais medo do que a diretora. Se bobear, até a diretora tinha medo dela. Ela era brava e com ela não tinha historinha não. Era o certo pelo certo. E aí, quando a dona Rose começou a fechar o portão porque tava dando um horário, e depois que o portão fecha, ninguém mais entra, lá de longe veio uma menina, gritando, correndo, pedindo pra esperar e não fechar o portão. E a dona Rose, mesmo vendo o desespero da menina, não quis nem saber. Continuou fechando o portão.
portão. Aí, fechou e a dona Rose trancou. Quando ela virou a chave, a menina chegou. Sabe quem era? A minha antiga amiga, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço. E como a Giovana veio gritando, ela chamou a atenção e os alunos todos ficaram olhando pra ela. Aí a Giovana, do lado de fora da escola, conseguia ver quem tava do lado de dentro, porque o portão era de grade. Ela olhou pra inspetora, dona Rose, e falou assim: "Ah, tia, não é possível que a senhora trancou. Eu vim gritando essa rua inteira pedindo pra esperar. O meu ônibus quebrou, eu não tenho culpa. Deixa eu entrar aí, por favor." E aí a dona Rose olhou no olho da Giovana e falou assim: "Tia não, porque eu não sou nem irmã da tua mãe, nem irmã do teu pai. Pra você, é Dona Rose. Tá escrito aqui, ó. Horário é horário e regras são regras. E cada um tem que se virar como pode." Aí a Dona Rose simplesmente saiu andando e começou a avisar pro pessoal que já já o sinal ia tocar pra todo mundo se preparar pra subir. Aí a Giovana, vendo a inspetora ir embora, começou a bater no portão. E também ficou gritando, falando que ela era aluna nova, que era o primeiro dia dela, que ela se atrasou sem querer por causa do ônibus. E a inspetora, Dona Rose, nem olhou pra trás. E todos os alunos do pátio estavam prestando atenção naquilo ali. E eu, o maior fofoqueiro que tem, juntamente com a escola inteira, tava assistindo o que tava rolando ali. Aí a Giovana parou de gritar e parou de bater no portão. Sabe o que ela fez? Começou a escalar o portão e pulou pra dentro da escola. Aí quando a Giovana fez assim, ó, porque ela pisou no chão, a Dona Rose fez assim, ó. Olhou pra trás e viu que a Giovana tinha pulado o portão. Na mesma hora, ela foi até Giovana Furacão, parou na frente dela e durante uns 3 segundos, as duas ficaram se encarando, olho no olho. Esse momento foi tão incrível que pareceu que a escola inteira fez silêncio só pra ver o que ia acontecer. E aí a inspetora perguntou pra Giovana se ela tava maluca e se ela queria ser expulsa da escola. Aí a Giovana Furacão respondeu assim: "Na verdade, eu quero estudar. E é por isso que eu pulei esse portão. Cada um se vira como pode, né?" E aí, antes que a inspetora pudesse falar qualquer coisa, o sinal tocou. Tava na hora de todo mundo ir pras suas salas. Aí a Giovana, já no pátio da escola, virou pro lado e começou a seguir em frente, na direção aonde eu e os meus amigos estávamos. E aí, enquanto a Giovana estava indo embora, a Dona Rose falou: "Eu vou lembrar de você, viu, bonitona? A tua sorte é que é teu primeiro dia." E aí, depois disso tudo, o dia continuou normalmente. E isso era apenas o início, porque ainda era só o começo do primeiro ano do ensino médio. Oi, dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor. E eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito, muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa, e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim: "Tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra." No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe. Minha mãe só falou: "Vai, vai, vai, vai." Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos, e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme? Que acorda? O que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava: "Eu quero dormir. Eu quero brincar. Ah, você me faz rir." Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar, mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os 2 olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim: "Ah, eu quero brincar." O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava de olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não tava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente
diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexer na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou e ó, em cima do menino. E isso deu um maior problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa, com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim, tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito e eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo, a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde tava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar. Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né? Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso dentro do tobogã no parque aquático. A Lívia, a minha melhor amiga na escola, tinha uma mãe que fazia passeios e excursões. Eram viagens pra praia, pra outras cidades, pontos turísticos. Aí, um dia, a Lívia chegou pra mim e pra minha amiga Giovana Furacão, dizendo que a mãe dela ia fazer um super passeio. E era pra um parque aquático. E ela tinha deixado a Lívia levar 2 amigos. E ela tava chamando a gente. É claro que eu e a Giovana aceitamos, né? Afinal, pra gente, ia ser tudo de graça. E como nós somos pobres, a gente adora uma coisa grátis. E aí a mãe da Lívia ligou pras nossas mães, as nossas mães deixaram, e aí tava tudo certo pra ser um dos melhores passeios da minha vida. Mal sabia eu o que estava pra acontecer. Chegou o dia do passeio, a viagem tinha dado tudo certo. Quando eu pisei pra dentro do parque aquático, eu tive que parar e olhar em volta. Gente, tinham muitas piscinas, um monte de tobogã, e o dia tava lindo, um sol de rachar. Tinha tudo pra ser perfeito. Eu, Giovana Furacão e Lívia começamos a ir em todos os brinquedos aquáticos do parque e em todas as piscinas. Até que chegou o momento em que faltava só um tobogã. E esse era o maior do parque aquático. Não sei quantos metros de altura. Tinha que subir uma escada enorme só pra poder brincar nesse brinquedo, de tão alto que ele era. A Giovana Furacão era corajosa. Aí ela falou assim pra gente: bora, gente, bora! Só falta esse aqui, deve ser o melhor do parque. Aí a Lívia falou na hora que tinha medo e que não ia de jeito nenhum. Encostou no meu ombro e falou assim pra Giovana: mas o homem vai, ele disse que não tem medo de nada. Na hora, minha vontade era de sair correndo, porque eu tava todo cagado de medo. Mas eu fingi que tava tudo bem, e lá fomos nós. Eu e Giovana subia a escadaria. A cada degrau que eu subia, o meu desespero e o meu arrependimento só aumentavam. E aí, a gente chegou no topo do brinquedo. E lá em cima onde a gente tava, o início do brinquedo, ele era todo fechado, igual uma cobra. E ele ia fazendo voltas e voltas e voltas e voltas, até que chegava numa parte reta, você saía do túnel fechado, e depois tinha só uma rampa. E ela era quase em pé. E depois que você descia ela, você caía numa piscina. Aí a Giovana Furacão me obrigou a ir primeiro do que ela. Aí eu falei que eu não queria ir primeiro. Ela olhou no meu olho e perguntou se eu era um homem ou um rato. Minhas pernas, gente, chegava a tremer. E eu respondi que eu era um homem. Mas eu era um rato, gente. Eu tava quase fazendo xixi na calça. Mas eu fui. Deitei lá no brinquedo. E aí o moço que trabalhava no parque foi e me deu um impulso. Eu comecei a descer dentro daquele brinquedo escuro, até que eu percebi que o meu corpo tava indo um pouquinho devagar demais. Foi a hora, gente, que o meu corpo simplesmente parou
de se mexer dentro do brinquedo. Na hora eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô preso. Eu comecei a gritar, bater no brinquedo, pedir socorro. Gritei pela minha mãe. Só que aí eu percebi que ninguém ia me ajudar. E aí, gente, chorando, como eu nunca tinha chorado na minha vida, eu comecei a me arrastar pelo brinquedo pra conseguir descer logo, igual eu tava descendo. Vou confessar pra vocês que eu fiz xixi dentro daquele tobogã. Eu tava muito desesperado, é sério. E aí teve uma hora que eu consegui ir rápido de novo. E aí eu cheguei na parte do tobogã aberto e só falta descer a rampa. E o brinquedo ainda tava muito alto. Eu me abracei assim, ó, e desci aquilo lá igual um tiro. Essa parte foi legal, foi muito maneiro. Aí eu caí na água da piscina, né? E nadei pra subir de volta pra poder respirar. No que eu tirei minha cara pra fora d'água e olhei as pessoas que estavam na frente da piscina, tava todo mundo me olhando assim, ó. E aí eu olhei pra trás pra ver do que eles estavam falando. Era a Giovana Furacão descendo no tobogã. Como eu demorei um pouquinho pra sair do brinquedo porque eu tinha agarrado, o moço que trabalhava no parque pensou que já tinha dado tempo de eu descer o brinquedo todo. E liberou pra Giovana Furacão descer também. E ela era maior que eu e mais pesada que eu também. Então ela tava descendo e chegando perto de mim numa velocidade. Não deu nem tempo de eu pensar no que eu virei de novo pra nadar e sair da frente. Ela chegou aqui atrás de mim, ó. Eu fiquei assim, ó, debaixo d'água. Por alguns segundos eu fiquei surdo. Pensei que eu tinha morrido. Aí a Giovana me segurou e me ajudou a ir pra borda da piscina. Eu não tinha me afogado, tá? Tava tudo bem. Eu só tava um pouco tonto. Aí eu fiquei deitado na borda da piscina, igual uma sereia ressecada, respirando um pouquinho que eu tava precisando. O parque tava lotado e um monte de gente viu. Eu passei uma vergonha. Mas depois disso ficou tudo bem. Tirando o fato de que ficaram 2 marcas de pé nas minhas costas, tamanho 44, 45. Eu fiquei andando assim com as costas tortas uma semana. E até hoje, depois de uns anos, eu ainda acho que tem água do parque no meu ouvido. Oi. Dia em que um cachorro destruiu o meu trabalho da escola. Eu, minha melhor amiga Lívia, que era um pouco pancada na cabeça, e o Davi, um menino da nossa turma, que era o garoto mais atentado da escola inteira. Fomos pegos no flagra, tocando o sinal da escola, que era mais ou menos esse aqui, ó. Aí deu maior problemão, porque foi a inspetora mais sinistra do colégio que achou a gente, e a diretora que tava nervosa, deu 2 alternativas, pra mim, pra Lívia e pro Davi. Ela perguntou se a gente preferia fazer um trabalho de 20 folhas pra entregar no dia seguinte ou tomar uma suspensão e só voltar com os responsáveis. Escolhemos fazer o trabalho e a partir daí começou a perturbação. Eu cheguei em casa correndo e já comecei a fazer o trabalho, porque ou era isso ou a morte. Porque se a minha mãe tivesse que ir lá na escola pra ouvir reclamação sobre mim, eu não estaria aqui pra contar essa história não. Não estaria mesmo. Eu fiquei muitas horas seguidas fazendo aquele trabalho. Eu dei a vida, pesquisei um monte de site e finalmente eu tinha terminado. Eu só precisava descansar e no dia seguinte pegar o trabalho e entregar na mão da diretora. Aí eu dormi, acordei e chegou o dia da entrega. Antes de sair de casa, eu falei assim comigo mesmo: eu vou proteger esse trabalho com a minha vida. E eu consegui, gente, tava tudo perfeito. Mas quando eu cheguei na rua da escola, era só uma rua reta. Eu tava andando, né? Tirei o trabalho da mochila, peguei ele na mão e comecei a ler pra ver se tava tudo certinho. Até que eu escutei assim, do outro lado da rua: amigo, me espera, me espera. Era a Lívia, a maluquinha. E ela veio assim, ó, pulando, toda feliz. No que eu fui abraçar ela com essa mão, o trabalho que tava na outra, eu botei a mão pra trás normalmente. Só deu pra ouvir assim. Era o Bidu, gente. Era um cachorro pitbull que ficava numa casa que era na rua da escola. E esse barulho que ele fez foi pegando o meu trabalho com a boca dele. Nessa hora, o meu corpo congelou. Se eu peidasse, eu ia explodir. E aí, exatamente com essa cara, eu olhei pra trás pra ver o que tava acontecendo. A boca do Bidu tinha passado pela grade e ele pegou o meu trabalho e tava com ele na boca assim, ó, me olhando. Aí eu falei assim: Lívia, não se mexe que eu vou pensar em alguma coisa pra tentar pegar o trabalho de volta e não tomar uma suspensão. Aí a Lívia foi e falou assim: não, amigo, relaxa, os animais gostam de mim, olha, vou te mostrar. E eu falando assim: Lívia, não se mexe, não se mexe. Aí ela foi, abaixou de frente pro portão, assim, cara a cara com o cachorro, e falou assim: oi, Biduzinho, será que você poderia me dar o trabalhinho do meu amiguinho aqui? No que a mão dela chegou perto do portão, o Bidu, na maior tranquilidade do mundo, começou a fazer assim com o papel. Ele botava a pata em cima e puxava o papel e rasgava e jogava pro alto e sacudia de novo. A minha vontade era de deitar ele no chão mesmo e começar a chorar. Mas foi isso, gente. Com o olho cheio de lágrima, eu segui em frente e entrei na escola. Quando eu e a Lívia chegamos perto da sala da diretora pra entregar os nossos trabalhos, quer dizer, o trabalho dela, porque o meu tinha virado ração. O Davi já tava lá na porta, esperando só a gente pra nós 3 entrarmos juntos. Aí ele foi e entregou o trabalho dele, que ele tinha pagado 10 reais pra um nerd fazer pra ele. A Lívia tirou, né, o trabalho dela de dentro da mochila. Tinha glitter, tinha canetinha, tinha um monte de coisa, tava todo enfeitado, todo bonitinho, tinha capa. A diretora elogiou e chegou a vez de pegar o meu. E aí eu falei pra ela que o cachorro tinha comido o meu trabalho. Aí a dona Ana, diretora, chegou bem perto assim, ó, da minha cara, pra ver se eu estava mentindo, né? E falou assim: você acha que eu nasci ontem ou
ou que você tá num filme. E na hora que ela ia começar a me esculachar, me dar uma suspensão e ligar pra minha mãe, a Lívia foi e falou que é verdade, que ela tava junto, que ela viu, e que tinha sido o Bidu, o pitbull da rua ali da escola. Aí a dona Ana olhou pra Lívia, depois olhou pra mim, e eu fiquei com medo daquele olhar de gavião dela. Aí eu fui, e de nervosismo, falei assim, eu já falei que é verdade, o cachorro comeu! Aí a dona Ana me mandou falar baixo, eu pedi desculpa, abaixei a cabeça. Aí a dona Ana ficou andando de um lado pro outro assim na sala, olhando pra gente. E depois de um tempinho, ela falou que ia acreditar em mim só porque a Lívia tava falando e o trabalho dela tinha ficado bonito. Mas também disse que ia anotar o meu nome num negócio que ela chamava de espelho negro. E quem tinha o nome anotado 2 vezes, tomava uma advertência. E aí a diretora já falou que a gente já podia subir pra ir lá pras salas de aula estudar. A Lívia saiu da sala, o Davi saiu da sala e eu era o último a sair. Então eu tive que fechar a porta. Antes de sair, eu não sei porquê, quando eu fico nervoso, o meu cérebro cisma que eu tenho que falar alguma coisa. Eu fui e falei assim pra diretora: muito obrigado pelo voto de confiança, tá, dona Banana? No mesmo segundo, eu já me arrependi. Aí a diretora perguntou, como é que é? Aí eu falei, nada, desculpa, foi mal. Pá, e fechei a porta e subi correndo pra sala. Depois disso, deu tudo certo. A diretora entendeu que eu tinha confundido o nome dela. Mas o problema mesmo foi o Davi. Porque ele deu um jeito de contar pra escola inteira que eu tinha chamado a diretora, Dona Ana, de Dona Banana. E depois de alguns dias, todo mundo tava começando a usar esse apelido. E a parte ruim é que a Dona Ana não ia deixar as coisas desse jeito.